Efésios 1,15 diz assim, irmãos: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa esperança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Pai, nós somos gratos, como nós já declaramos aqui nessa manhã, gratos pelo seu amor, gratos pela sua misericórdia, gratos, Senhor Deus, por aquilo que o Senhor deu a nós mediante a cruz. Obrigado, Senhor. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos deu graça, amor, bondade, cuidado. Obrigado, Senhor. Nós queremos nessa manhã, Pai, pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração para compreender a Tua palavra, assim como a oração que Paulo fez aqui nessa carta. Abra o entendimento dos meus irmãos, o meu entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor entregou para nós, aquilo que nós já possuímos de tão valor, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu amo o livro de Efésios. Eu já até ministrei uma vez sobre uma outra oração que Paulo faz aqui, que é a oração por amor. Mas nós acabamos de ler aqui e nós precisamos entender um pouco do contexto, né? Uma das coisas que é muito importante a gente, quando nós estamos lendo o livro, principalmente as cartas paulinas, nós precisamos entender que se trata de realmente uma carta, irmãos. É como se nós estivéssemos abrindo um envelope, e lendo algo que Paulo escreveu para alguém. Então, irmãos, toda vez que você for ler as cartas paulinas, coloque isso na sua cabeça. Nós estamos lendo exatamente aquilo que Paulo queria transmitir a alguém, à igreja, aos irmãos. É uma carta. Talvez a gente não tenha entendimento da importância de uma carta, porque hoje a gente vive no mundo tecnológico, onde a gente tem o WhatsApp e mensagem o tempo todo, mais do que a gente deveria, né? Hoje as informações são muito rápidas, mas naquela época uma carta era muito preciosa. Eu acredito que, eu não sei quem talvez aqui ainda é da época de carta, que esperava uma carta e demorava um tempão. Eu não sou tão velha, mas eu sou da época que o pastor mandava carta para mim, eu mandava carta para o pastor. Quem é aqui? Irmãos, levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Não me deixa sozinha nessa, não. Então, nós somos dessa época, e era legal quando a gente esperava aquela carta para poder saber aquilo que estava no coração daquela pessoa. Então, quando nós lemos as cartas de Paulo, pelo menos eu sempre leio dessa maneira. O coração de Paulo está sendo revelado aqui por meio do Espírito Santo de Deus. Então, existe algo que Paulo ele quer transmitir. Então, para nós lermos também as cartas de Paulo, é importante a gente entender quem está escrevendo, Paulo, né? Para quem Paulo está escrevendo, quando ele escreveu, aonde ele escreveu, porque isso faz toda a diferença no contexto daquilo que a gente está lendo. Então, irmãos, é bom a gente entender um pouco daquilo que nós acabamos de ler aqui no verso 15. O livro de Efésios, né? De Efésios é Paulo, ele está escrevendo. E Éfeso, irmãos, para quem não sabe, era uma das maiores cidades do poderoso Império Romano, né? Era a capital de uma província chamada Ásia Menor. E além de ser uma cidade muito rica, era onde havia aquele templo gigantesco de Diana, da deusa Diana, onde eles ofereciam ali
vários sacrifícios, adoravam de uma maneira assim espantosa. Naquela cidade havia muita imoralidade, havia muita luxúria, porque era um povo muito rico. Então, essa cidade de Éfeso é exatamente essa cidade, onde havia muita idolatria, irmãos. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais como aconteceu o evangelismo ali, como começou, né, as igrejas, e não foi fácil, irmãos. Eu vou desafiar os irmãos uma lição de casa que é ler Atos 18. Leia Atos 18, que lá vai contar como Paulo iniciou ali as primeiras igrejas em Éfeso. E ali, irmãos, Paulo, ele era estrategista. Paulo era um homem visionário, ele queria expandir o evangelho de Deus. Então ele sabia que se ele implantasse uma igreja ali em Éfeso, todas as igrejas ao redor ali, ou todo o povo ali da Ásia Menor seria alcançado por esse evangelho. Então, a carta que Paulo está destinando é para essa igreja que foi implantada neste lugar. Um lugar cheio de moralidade, um lugar de riqueza, um lugar com muita bagunça, que não muda muito do que a gente vê hoje. Amém, irmãos? A diferença é que talvez teria um templo de uma deusa aqui na nossa frente, e as pessoas vinham adorar e nós íamos presenciar isso. Então, irmãos, depois que Paulo implanta a igreja em Éfeso e várias igrejas ali, pessoas são alcançadas, depois de um tempo, Paulo ele sai de Éfeso e ele faz uma viagem e ele é preso em Roma. E é exatamente nesse momento, nessa prisão, em Roma, nesse momento que ele foi preso, ele começa a escrever a carta para os irmãos, para os cristãos lá de Éfeso. E a intenção, irmãos, de Paulo, quando ele começa a escrever essa carta, é que não seja apenas para a igreja de Éfeso, mas para todas as igrejas que estavam abrindo e crescendo ali naquele lugar. Então, eles chamam a carta de Éfeso de uma carta circular. É como se um apóstolo, né, Paulo, escrevesse não só para a igreja eclesia, mas ele também estava escrevendo para a igreja Deus e Amor, para a igreja Deus Fiel, Jardim de Oração. É como se essa carta chegasse até nós e nós íamos reescrevendo para todos os nossos irmãos aqui próximo, para que todos tivessem o conhecimento daquilo que Paulo estava dizendo. Amém? Então, nós podemos também entender que o livro de Éfeso, né, a carta que Paulo escreve, ela pode ser dividida ali em duas partes, irmãos. Nós podemos, na verdade, dizer que Paulo ele é muito prático. Ele trata tanto a questão teológica quanto a questão prática. Se nós vermos, né, quando Paulo fala para que os homens amem as mulheres se submetam aos homens. Então, tem várias instruções, tanto teológica quanto prática, no livro de Éfeso. Então, é um livro riquíssimo, irmãos, para nós lermos. Eu também coloquei aqui, irmãos, que é importante a gente entender que, quando nós estamos lendo essa carta, as verdades ensinadas que Paulo ele coloca são verdades aplicadas. Então, ou seja, tudo aquilo que ele está falando é algo que a gente pode aplicar na nossa vida. Então, Paulo, ele começa escrevendo, ali no capítulo 1, ele começa a dizer aos irmãos tudo aquilo que o Senhor entregou para eles por meio de Jesus Cristo, por meio da morte de Jesus. Então, ele começa a dizer sobre a grandiosa obra que Deus fez por meio de Jesus. Ele começa a dizer sobre a redenção que nos foi dada por meio de Jesus. Ele começa a dizer sobre a salvação que nos foi dada por meio da obra de Jesus. Ele começa a dizer sobre aquilo que o Senhor fez por meio de Jesus Cristo. Então ele começa, irmãos, os estudiosos dizem que quando eles começaram a reescrever a carta, não tinha ponto, não tinha vírgula, porque Paulo estava tão entusiasmado escrevendo essa carta, que não tinha, era como se a gente estivesse falando, quando vocês já forem conversaram com alguém, que a pessoa ela não para de falar. E ela fala com entusiasmo, e ela não tem aquele ponto, ela não para, e você fica ali olhando para ela, existe uma explosão de alegria na pessoa. Vocês já presenciaram isso?
era assim que Paulo estava quando ele escreveu essa carta. Existia uma explosão de adoração a Deus e de gratidão ao povo que estava ali escrevendo aquela carta. Os estudiosos dizem que é como eles comparam como se fosse um vulcão em erupção. Era algo de tamanha alegria que Paulo ele começa a escrever com muito entusiasmo. Meus irmãos, então vamos ler aqui com entusiasmo o que Paulo colocou. E ele diz, do verso 3 ao verso 14, ele começa a falar sobre as bênçãos espirituais que nós recebemos por meio de Jesus. E a partir do verso 15, que foi o que nós lemos, eu não sei se na Bíblia de vocês tem o título chamado Ações de Graça e Oração. Está aí? Então, aqui começa Paulo declarar uma ação de gratidão a esse povo. Porque imagine só, irmãos, Paulo ele foi até uma cidade cheia de moralidade. Ele enfrentou ali muitas coisas. Se você ler lá em Atos 18, você vai ver tudo que Paulo enfrentou. Então ele começa a olhar para tudo aquilo que ele viveu ali naquele lugar, inclusive para onde ele está ali, que é a prisão. E ele começa a ouvir algo. E é exatamente assim que começa o verso 15. Paulo ele começa, por essa razão, desde que ouvir falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram por todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Irmãos, então aqui a primeira coisa que eu acho interessante e que vale a gente se atentar é, Paulo estava preso e ele ouvia falar desse povo. Volto a dizer, o tempo de Paulo é totalmente diferente do nosso tempo. Antes, para receber a notícia de alguém, demorava muito, irmãos. E ele não estava tão próximo de Éfeso, ele estava em Roma. Então, para Paulo ouvir falar que esses irmãos tinham uma fé em Jesus e que o amor deles estava crescendo em santos, irmãos, é porque essa informação estava repercutindo em todos os lugares. É como se fosse uma notícia bombástica que estava acontecendo em todo lugar. Imagine as pessoas ao nosso redor aqui, no bairro do Limão, no bairro, não sei os outros bairros, irmãos, desculpa, né, que tem aqui próximo, começar a ouvir falar que a igreja eclesia tem homens e mulheres que têm uma fé firmada no Senhor Jesus e um amor tão profundo por todos os santos. Aqui tem. Mas o povo sabia. Existia uma notícia, existia um burburinho, eram pessoas falando. E chegou no ouvido de Paulo. Irmãos, e eu posso dizer, irmãos, eu acredito que olhando para essa mensagem, eu me colocando como pastora, da igreja, eu acredito que não há nada mais precioso do que um pastor ouvir que a igreja a qual ele plantou está firmada numa fé em Jesus. E que o amor dessa igreja é com todos os santos. Então dá para entender a euforia de Paulo. Dá para entender a alegria que Paulo estava tendo ao ouvir sobre isso. Mas tem algo, irmãos, isso me fez refletir sobre algo. E eu comecei a pensar, e eu queria que vocês refletissem comigo. O que as pessoas estão ouvindo sobre nós? Paulo ouviu falar, mas o que as pessoas estão ouvindo de nós? Porque quando nós falamos da igreja, nós não estamos falando da igreja eclesia, essa 4 paredes, mas nós estamos falando de cada um de nós. Porque quando alguém fala da Priscila, está falando de mim, porque ela faz parte da minha família, na fé, da igreja a qual o Senhor Jesus nos colocou. Quando alguém está falando da Camila, é como se estivesse falando de mim, porque ela está inserida nessa família, naquilo que Deus colocou em nós. Então a pergunta é, o que as pessoas estão ouvindo sobre nós? O que as pessoas estão ouvindo do Kleber, o que as pessoas estão ouvindo do Everton, o que as pessoas estão ouvindo da Suzana? Porque, irmãos, isso faz toda a diferença. Porque se nós olharmos para aquilo que nós estamos vivendo, irmãos, hoje nós só ouvimos falar da igreja de uma forma de zombaria. As pessoas estão zombando dos crentes.
As pessoas estão falando mal dos cristãos. Os cristãos estão o tempo todo se envolvendo em escândalos. Os cristãos estão odiando seus próprios irmãos em Cristo Jesus. E isso está repercutindo de uma maneira que aqueles que deveriam estar ouvindo aquilo que Paulo ouviu, estão ouvindo coisas contrárias, estão se desviando da fé, estão se afastando do amor de Cristo, porque acreditam que aquilo que está ouvindo é o que está acontecendo, irmãos. Então, isso começou a mexer comigo e começou a me fazer a refletir o que as pessoas estão falando de nós. Porque é fácil falar de nós aqui na igreja, mas quem é a Natália na sua casa? Quem é o Sérgio fazendo o táxi? Quem é o Kleber no trabalho como gerente? Como é a Creuzinha lá, estou profetizando, viu, Kleber? Quem é a Creuzinha lá no seu comércio, entregando as coisas para as pessoas, vendendo para as pessoas? Porque é isso que as pessoas vão ouvir do Evangelho, aquilo que nós estamos revelando através das nossas atitudes. E Paulo ouviu que aquela igreja, ela tinha uma fé no Senhor Jesus e que elas demonstravam amor por todos os santos. Irmãos, se nós olharmos aqui a fé em Jesus, nós vamos ver que o amor das pessoas estão se esfriando, a fé das pessoas estão se esfriando, né? As pessoas estão se afastando do Evangelho. E a pergunta é, por quê? Será que o evangelho que está sendo anunciado, será que o evangelho que está sendo pregado, não é um evangelho que transforma, como Paulo pregou para aquele povo e estava transformando o coração daquele povo? Então, nós precisamos ser uma igreja que cresça em fé, amém, irmãos? Mesmo que as circunstâncias aconteçam, mesmo que dias difíceis venham, mesmo que os nossos dias sejam conturbados, mesmo que venha uma doença, mesmo que venha uma perda, mesmo que venha notícias ruins, a nossa fé não pode ser abalada. Nós precisamos ter a nossa fé firmada em Jesus Cristo, amém, irmãos? E o segundo ponto é amar todos os santos. E é muito interessante que ele não fala ama os santos, mas ele fala ama todos. Eu não vou amar a Priscila porque ela é mais próxima de mim. Eu vou amar todos os santos. E quando ele fala de todos os santos, são todos os cristãos. Então o amor que eu tenho pelos irmãos daqui tem que ser o mesmo que eu tenho pelos meus irmãos do Jardim de Oração. Não pode mudar. O mesmo amor que eu tenho por vocês, eu tenho que ter pelos irmãos que estão vindo da outra igreja. É isso que Paulo estava dizendo, amém? E eu oro, irmãos, para que a nossa fé cresça e o nosso amor pelo próximo aumente, amém? O que as pessoas estão ouvindo sobre nós? Tem uma frase de John Stott que diz assim: é impossível estar em Cristo e não se achar atraído, tanto a Ele na fé, quanto ao seu povo em amor. Não tem como dizermos que estamos em Jesus, não estarmos firmados em fé e amor para com o próximo. Então, irmãos, se nós temos rixa com alguém, se nós temos o problema com algum irmão, então nós precisamos analisar a nossa fé. Amém? Então, Paulo, sabendo de tudo isso, ele começa a expressar essa oração e ele começa a sua oração com uma petição. Lá no verso 17, ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Então, a primeira coisa que Paulo ele pede aqui na sua oração é que Deus nos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Quantos querem, irmãos? É maravilhoso. E como nós vamos alcançar um espírito de sabedoria e de revelação? Ele dá aqui, ele diz, por meio do pleno conhecimento nele. Então, o que Paulo está dizendo? Se nós desejamos ter sabedoria, se nós desejamos ter revelação, nós precisamos ter o quê?
conhecimento. Mas o conhecimento que Paulo ele está dizendo aqui, irmãos, não é um conhecimento intelectual. Onde eu, com a força do meu entendimento, ou com a força do meu braço, vou começar a ler a Bíblia e falar assim, eu preciso entender, eu quero entender porque eu quero adquirir sabedoria, porque eu quero adquirir revelação. A revelação e a sabedoria que Paulo está dizendo aqui, por meio do Espírito, é através do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós alcançarmos um pleno conhecimento no Senhor que não seja por meio do Espírito Santo de Deus. Talvez nós possamos até conhecer da Bíblia, mas Paulo não está querendo que nós conheçamos sobre a Bíblia. Paulo está querendo que nós conheçamos sobre aquele a quem fez todas as coisas. Aquele que nos deixou a Bíblia. De uma maneira, irmãos, que cada conhecimento que nós adquirimos por meio da palavra de Deus, gere em nós uma transformação na nossa mente e no nosso coração. Por isso, irmãos, que às vezes a gente pensa assim, nossa, fulano lia tanto a Bíblia, é tão inteligente, como pôde se desviar? Nossa, mas o irmão ele consegue ensinar tão bem a palavra de Deus, mas como ele pode estar no mundo agora? Porque, irmãos, muitas vezes o conhecimento, intelecto, não vai gerar em nós transformação. O que vai gerar em nós transformação é o conhecimento por meio do Espírito Santo. Porque todo conhecimento que vem por meio do Espírito Santo, ele transforma a nossa mente e o nosso coração. Quantos já leram a Bíblia no seu momento de devoção e aquilo começou a queimar no teu coração? E aquilo começou a mexer com você e você disse assim, eu não posso continuar vivendo mais dessa maneira. Eu não posso mais falar como eu falo. Eu não posso mais ter esses pensamentos. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. E o Espírito Santo começa a mexer dentro de você. Ele começa a gerar algo dentro de você. E aquilo começa a ser transformado. Esse é o conhecimento por meio do Espírito Santo. E é esse conhecimento que Paulo está orando para que o povo obtenha. Não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento que seja transformador. E por meio desse conhecimento, nós vamos obter o quê? Sabedoria. E a sabedoria, irmãos, ela é o quê? Ela é a capacidade que nós vamos obter para aplicar o conhecimento de forma justa e prudente, guiada por Deus e os seus princípios. Ou seja, capacidade de aplicar o conhecimento à vida prática. Então, aquilo que eu conheço, por meio da sabedoria que eu adquiri, eu começo a viver aquilo. Por isso que Paulo ele ora pedindo sabedoria, para que nós possamos obter conhecimento e praticar aquilo que nós conhecemos. E ele também pede por revelação. E revelação, irmãos, não é chegar aqui e falar assim, eis que te digo, dona Creuza, você vai ganhar 1 milhão. Deus está me revelando o seu CPF. Ou Deus está me revelando isso. E não que Deus não possa falar com o povo. Mas a revelação que Paulo está orando, pedindo para que eles obtenham, é uma revelação que não é fora das Escrituras. É tudo aquilo que está nas Escrituras. É nós começarmos a ler as Escrituras e a revelação daquilo que Deus deseja para o seu povo começa a saltar aos nossos olhos. É como se nós estivéssemos lendo e falássemos assim, meu Deus, como eu nunca percebi isso na palavra. Quantos já viveram isso? Lê um versículo várias vezes, mas quando o Espírito está ali, você fala assim, meu Deus, como eu nunca percebi isso. Olha a revelação daquilo que Deus está trazendo hoje. Então é essa revelação que Paulo está pedindo. É algo que vem por meio da Escritura. Meus irmãos, e isso, irmãos, faz toda a diferença. Porque quando nós obtemos um conhecimento por meio do Espírito, sabedoria e revelação, nós não vamos ser um crente e uma igreja que vai ser levada por qualquer evangelho. Nós não seremos cristãos fracos, que qualquer pessoa que subir aqui nesse altar e falar qualquer coisa, nós vamos acreditar e colocar nossa expectativa.
Quando nós obtemos esse conhecimento que Paulo está orando por essa igreja, que é um conhecimento que vai além de um intelecto, mas de uma transformação interior, eu vou olhar para as escrituras e eu vou olhar para qualquer pessoa que estiver pregando e eu não vou me deixar levar além daquilo que realmente Cristo deseja que eu seja levado e transformado. Por isso que hoje nós vamos tantas pessoas, irmãos, sendo usurpada pelas igrejas, porque eles não obtêm um conhecimento por meio do Espírito. Ela simplesmente vai à igreja, ouve qualquer coisa, acredita em qualquer coisa, coloca a sua fé em qualquer coisa, e quando algo não acontece, ela já sai. Ela não está firmada. Ela ficou frustrada com o pastor, ela ficou frustrada com o irmão, ela ficou frustrada com a igreja, ela ficou frustrada com o evangelho, ela ficou frustrada com Deus. Por isso que nós precisamos, irmãos, orar isso que Paulo está orando. Pedir para que nós e nossos irmãos, todos nós possamos ter um pleno conhecimento nele. E que assim nós possamos adquirir sabedoria e revelação. Porque nós não seremos levados por qualquer evangelho. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor diz que levantarão falsos profetas e levantarão falsos mestres e anunciarão um falso evangelho. E é esse falso evangelho que nós vemos crescente no nosso país e em todos os países, irmãos. Por isso nós precisamos ser um povo que seja transformado por meio do conhecimento nele. Amém? A palavra de Deus diz que por falta de conhecimento, o seu povo se corrompe. Então, Paulo continua no verso 18, e ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Então, existe mais um conhecimento aqui que Paulo deseja, e ele ora: a esperança para a qual ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando Paulo está orando, em outra versão, eu não sei quem tem a versão NTLH, mas ela fala assim: peço que Deus abra a mente de vocês. Quando Paulo ele fala pede para que Deus abra o coração e ilumine o nosso coração, os olhos do nosso coração, ele está falando: Senhor, ilumina o entendimento do seu povo. Abra a mente, abra a compreensão, abra o entendimento do seu povo. Não permita que o seu povo tenha uma mente fraca, onde não consiga compreender o seu evangelho. Porque a palavra também diz que Satanás, ele cegou o entendimento do povo. Então, Paulo ele está orando para quê? Para que os olhos do coração sejam iluminados. Ou seja, que a verdade do Senhor, ela seja de uma forma reveladora na nossa mente. Então, irmãos, que a nossa mente ela seja aberta para o evangelho. Que a nossa mente ela seja aberta para a palavra do Senhor. E Paulo, tendo esse entendimento, ele fala: com a nossa mente aberta, com os olhos do nosso coração sendo iluminados, que a compreensão do evangelho sendo aumentada, que nós possamos fazer o que, irmãos? Que nós possamos conhecer a esperança para o qual ele nos chamou. E para que ele nos chamou, irmãos? 1 Pedro 5, 10, ele vai nos dizer. Porque às vezes a gente fala sobre chamou, nós já vamos achar que é sobre um chamado. E é muito interessante que nós viemos de uma cultura, de uma igreja, onde chamado tem a ver com aquilo que a gente faz. Não é isso? Então nós somos chamados para isso. Não que nós não sejamos chamados para evangelizar, e não que nós não sejamos chamados para pregar o evangelho. Jesus ele deixou algo para nós, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas não é sobre isso, não é um chamado sobre o fazer. O que Paulo está dizendo aqui, em 1 Pedro 5,10, traz para nós a resposta que é assim: o Deus de toda graça, que o chamou para
a sua glória eterna em Cristo Jesus. Vou repetir. Ele nos chamou para a glória eterna em Cristo Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim: Ele te chamou para ter a glória eterna em Cristo Jesus. Esse é o maior chamado que nós temos. Deus nos chamou para vivermos e para termos uma glória eterna em Cristo Jesus. E Pedro continua, ele fala assim, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os firmará e lhes dará força e os porá sobre firme alicerce. Então Paulo ele está dizendo para um povo que estava sofrendo, que estava sendo perseguido, que estava sendo maltratado, ele está falando, olha, não se preocupe, porque vocês foram chamados para uma glória eterna, irmãos. E mesmo que vocês estejam sofrendo, todo esse sofrimento é passageiro, é por pouco tempo. Não se preocupem. Por quê? Porque Ele restaurará, Ele confirmará, e Ele dará força, e Ele porá sobre vocês um firme alicerce. Então, irmãos, aquilo que Paulo está orando por esse povo é algo muito profundo, irmãos. Ele está falando, Senhor, faça eles entenderem, faça eles compreenderem que essa esperança e que eles foram chamados é para algo muito além daquilo que os olhos deles veem. Essa esperança é muito além daquilo que nós estamos cantando, porque nós cantamos a nossa esperança eterna, nós esperamos o grande dia, mas muitas vezes no nosso dia essa não é uma realidade. E o que Paulo está falando é que nós conheçamos essa esperança de tal maneira que a nossa vida inteira seja movida por essa esperança. Porque, irmãos, quando nós esperamos algo, nós nos preparamos para isso. Por isso que Deus ele está preparando uma noiva. Se nós não estamos nos preparando para essa esperança, então quer dizer que nós não estamos com essa expectativa. Nós nos preparamos por tantas coisas, mas nós não nos preparamos para viver essa glória eterna. E nós precisamos nos preparar para isso, amém? E o Senhor tem ministrado durante essas 2 semanas comigo sobre essa palavra esperança. Semana passada eu ia ministrar e acabei não conseguindo porque eu fiquei ruim, o pastor ministrou no meu lugar, mas eu ia trazer sobre Isaías, quando fala, os que esperam no Senhor são como águias que voam e não se ficam exaustas. Irmãos, Deus tem ministrado comigo esses dias sobre esperança. E nós precisamos voltar os nossos olhos para essa esperança. E não é uma esperança terrena. Não é uma esperança frustrada. Não é uma esperança, irmãos, como uma criança que espera um presente sem saber se vai receber. Essa esperança que nós estamos, que Deus colocou em nós, ela é algo real, irmãos. Ela vai acontecer para todos os santos, para aqueles que creem. Essa esperança ela é real. E muitas vezes nós tratamos essa esperança como algo tão distante de nós. Nós tratamos essa esperança como algo tão, será que vai acontecer? Porque é isso que Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro ou 2 Pedro fala, que o povo não vai mais ter esperança pela volta de Jesus. Olha, mas já faz tanto tempo, vocês estão aí esperando faz tanto tempo, vocês estão aí lendo a Bíblia, se consagrando, se santificando, olha, vocês estão aí se preparando, olha quanto tempo que vocês estão esperando, olha, isso que vocês estão esperando é desde lá do tempo de Abraão, ele também esperava, o povo esperava, os judeus esperavam. Irmãos, o que vocês estão esperando? Para com isso. O povo está deixando de ter essa expectativa. O povo está deixando de ter essa esperança em seu coração. E nós precisamos tomar cuidado. Olha aqui o que fala. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? De que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles
deliberadamente esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem os céus e a terra, esta formada da água e pela água. Então, irmãos, o povo está, olha, vocês estão aí esperando. Ah, mas guerras, já aconteceu tanta guerra, irmãos, para com isso. Ah, mas não sei, irmãos, para com isso. As pessoas estão zombando da esperança. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos ter essa esperança firmada em nosso coração. Nós não podemos permitir que essa esperança, de alguma maneira, seja parecida como esse povo que tem largado, deixado. Ah, eu vou viver minha vida, sabe como que é? Olha, viver essa vida de santidade não vale a pena. Viver essa vida de crente não vale a pena. Eu vou viver minha vida. Olha, se Jesus tivesse que voltar. Irmãos, a gente ouve cada coisa. A gente ouve pessoas falando que preferem o inferno. A gente ouve pessoas falando que preferem, sabe, qualquer coisa. Ah, não, o céu deve ser sem graça. Irmãos, falta o conhecimento dessa esperança. E Paulo, quando ele fala para que aumente o conhecimento dessa esperança também nesse povo, é porque muitos irmãos têm uma expectativa da esperança eterna, porque lá nós teremos uma rua de ouro. Lá nós teremos um muro, né, de bronze. Lá nós teremos... Irmãos, essa expectativa, eu posso falar para vocês, irmãos? É muito pequena. Isso ainda é muito pequeno. Rua de ouro, muro de bronze, esmeralda, tudo isso ainda é tão pequeno se nós tivermos a presença do Senhor Jesus. Tudo isso é tão pequeno, porque Jesus estará conosco, irmãos. Ele habitará conosco. Ele governará sobre todas as nações. E isso é a maior riqueza que nós temos na nossa vida. Essa é a maior esperança que nós temos. Então, irmãos, quando a Bíblia fala sobre esperança, ela é muito mais profunda do que quando a gente fala, eu tenho a esperança de conseguir um emprego, eu tenho a esperança de conseguir tal coisa. É muito mais profundo que isso. Porque essa esperança que a gente coloca no nosso dia a dia é uma esperança incerta. Mas a esperança que a Bíblia coloca é uma esperança de confiança, de segurança na promessa que Deus fez. Amém? Não é baseada em circunstâncias, é baseada na palavra do Senhor. E Paulo, em sua oração, ele deseja que nós nos conscientizemos dessa esperança que nós possuímos por meio de Jesus Cristo. E aí ele continua e fala: conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Eu queria que vocês abrissem em 1 Pedro 1:3. Nós vamos entender um pouco sobre essa herança, porque, irmãos, o Senhor nos deu uma herança. Amém? E 1 Pedro 1. Pedro 1, a partir do verso 3. Deixa eu pegar aqui. Fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se o valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação,
prestes a ser revelada no último dia. Glória a Deus, irmãos. Essa é a herança que o Senhor nos deu por meio da esperança. Essa é a herança por meio da esperança. Uma herança que não é corrompida, uma esperança que não pode ser roubada, uma esperança que não tem nada a ver com as coisas que nós temos neste mundo. É uma herança que ela não pode ser tomada. Essa herança o Senhor nos deu e está guardada para os santos no último dia. Amém, irmãos? Nós somos filhos, nós somos feitos filhos por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso bom Pai e por meio dele nós nos tornamos filhos, herdeiros e co-herdeiros dessa herança. Aleluia, irmãos! Isso é poderoso. E quando nós temos essa consciência dessa esperança, quando nós temos a consciência dessa herança, irmãos, tudo muda na nossa vida e na nossa jornada como cristão. Nós paramos de buscar riquezas que são corrompidas. Porque muitas vezes, por riquezas que são corrompidas deste mundo, nós estamos nos corrompendo. Vocês estão entendendo? Eu sempre falo que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos, né, irmãos, não tem como não trabalhar. A gente precisa trabalhar, porque a gente precisa de dinheiro, porque a gente precisa ter uma vida de alimento, de roupa. Mas nós precisamos nos lembrar que quando todo esse trabalho para ter algo maior nessa terra rouba a nossa vida com Deus, nosso tempo com Deus, rouba a nossa santidade, porque a gente pode se corromper no meio da riqueza, amém? Vocês estão me entendendo? Né, paga uma coisa ali, burla uma coisa lá, eu não vou pagar tal coisa. Irmãos, nós precisamos ser radicais em todas essas coisas, porque são coisas como essa que nos corrompe. E nós não podemos permitir que as coisas, as riquezas que são corrompidas, nos corrompa da herança eterna. Então, quem trabalha, quem tem seu negócio, irmãos, faça tudo certinho. Não deixa que as coisas deste mundo roube, né, aquilo que Deus tem no seu coração. Não paga propina, irmãos, mas senão a gente não vive. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Ele não nos deixará faltar nada. Então, nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Amém? Não sei por que eu falei isso, mas amém, irmãos. O que eu quero que os irmãos entendam é, nós temos uma herança. Nós temos uma esperança eterna, que é Jesus Cristo. E essa tem que ser a nossa expectativa diária. Tem uma história de um jornalista riquíssimo, que ele é colecionador de obras. E aí diz que ele tem várias obras caríssimas, né? Ele já faleceu, ele tinha obras caríssimas. E ele fala, do nada, ele fala assim, eu quero tal obra. Eu preciso de tal obra. Então, ele paga um agente para descobrir onde está aquela obra. E esse agente, ele começa a viajar o mundo para saber onde está aquela obra, onde aquele jornalista quer. E essa história é real, irmãos. O nome dele é William alguma coisa. E ele paga o tempo todo algo para esse agente, porque é caríssimo para essas pessoas ir procurarem esse tipo de obra. Então, ele começa a procurar e ele vai, e depois de meses, irmãos, procurando a tal obra, o agente liga para ele e ele fala assim, olha, fulano, dá uma olhada no seu acervo, porque essa obra é sua. Está falando aqui que você já comprou ela. E o que ele ouviu o rapaz falando? Que nós somos muitas vezes assim. Nós estamos em busca de algo que Jesus já comprou para nós. Amém? Nós estamos em busca de coisas que o sangue de Jesus já comprou para nós. É nosso. A riqueza a qual o Senhor nos deu já foi obtida por meio do sacrifício de Jesus. Então parem, nós precisamos parar de procurar em coisas, em pessoas, em lugares, aquilo que Deus já nos deu por meio de Jesus Cristo. Amém?
Essa é a nossa gloriosa riqueza. Então, Paulo ele finaliza a sua oração dizendo: conheçam a esperança. Conheçam a esperança para o qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Irmãos, essa passagem por si só, ela já tem que gerar algo em nós. Então, o desejo do meu coração, que eu acredito que seja do Senhor, é que nós nessa manhã possamos sair daqui com o nosso conhecimento elevado à esperança de Jesus. Amém?